Tá bem. Ah, bom, boa noite, pessoal. Tudo bem? Eu sou o professor Douglas, sou professor da filosofia. A gente está tendo um primeiro contato agora, né? A turma de 2020 começou num formato diferente, num formato novo, que é o formato EAD. E a gente estava muito ansioso para que a gente pudesse dar aula para vocês presencialmente, mas enfim, aconteceu tudo isso e a gente vem se adaptando aos poucos, né? Espero que vocês estejam tudo bem, espero que vocês também estejam conseguindo acessar as aulas e, e ter um aproveitamento bom na medida do possível, né? Eu preparei hoje uma aula, hoje é a quarta aula de filosofia, né? Filosofia é uma disciplina, então, obrigatória, né, que cai no Enem, então ela também faz parte do componente do desafio, né? A gente já teve aí 3 aulas, eu vou passando os slides para vocês. A gente já teve aí, então, 3 aulas, né? As aulas passadas, a primeira aula foi lá no começo, foi lá no segundo final de semana de maio, foi uma introdução do que vai ser a disciplina. E a gente teve, na semana retrasada, a aula com o professor Jean, né, de ética. Na outra semana a gente teve política com o professor Rafael. E hoje a gente vai ter epistemologia comigo, sou o professor Douglas. Eu dou aula no desafio já faz um ano, entrei em abril, né? Na verdade, eu não vi a carinha de vocês ainda, então espero que vocês estejam gostando das aulas de filosofia. A gente tem ótimos professores aqui no nosso grupo, né? Professores muito bem capacitados, professores que já fazem pós-graduação e também agora novos professores que são da graduação, alguns no começo, alguns no meio, outros já para terminar, outros já formados também. Então a gente está tendo um reforço na nossa equipe aí e espero que vocês também conheçam eles. É, não se sabe se a gente vai ter aulas, vai continuar essas aulas online, enfim, até setembro, até dezembro, enfim. Mas espero que vocês estejam gostando das aulas de filosofia. Certamente são professores muito bem capacitados. Hoje, então a gente escolheu, na verdade, uma divisão de temas que fosse mais didática, né? Uma divisão que pudesse possibilitar para vocês, para todos nós, tanto vocês que fazem, que assistem às aulas, tanto nós, professores que preparamos, uma divisão didática dentro do conteúdo que a filosofia se ocupa, né? Então, a gente dividiu a filosofia em quatro partes, assim, a gente picotou, a gente fatiou ela em 4 partes, né? São os 4 períodos históricos que a filosofia está inserida, né? Que é o período que a gente conhece pela história, né? Que é o período antigo, né? Que corresponde à Grécia, um pouco da Roma antiga, o período medieval, que corresponde ao período da Idade Média, né, ao período da Igreja e a filosofia medieval também, e depois o período moderno, enfim, o Renascimento, o Humanismo, e depois o período contemporâneo, né, que é do século XX para cá. Essa divisão, às vezes, pode ficar um pouco abstrata, mas ela nos ajuda, em certa medida, para que a gente se oriente um pouco nos temas, né? Eu, em aula, sempre costumo trabalhar com uma linha histórica para a gente se situar, não só nos temas, mas nos autores, né? Porque os autores também da filosofia eles mudam ao longo da história, né? Hoje a gente vai ver o tema da epistemologia na filosofia antiga. Então, cada tema que a gente viu, por exemplo, a ética, a política, a epistemologia e a metafísica, se eu não tenho dúvidas, que a gente vai ver ainda na próxima aula, esses 4 temas acompanham os 4 períodos da história da filosofia, nesses 4 períodos que eu falei para vocês. Então, hoje a gente vai ver o terceiro tema, né, que acompanha a história da filosofia antiga, que é a epistemologia. Eu vou passar o slide para vocês. A epistemologia é uma área muito interessante, né, porque ela é uma área da filosofia tão antiga quanto a própria filosofia, né? Ou seja, ela teve no nascimento lá, junto com a filosofia,
e ela é uma área, vamos dizer assim, bem geral em relação às outras, né? As outras sempre têm um tema, um tema que se concentra, né? Um tema específico. A epistemologia, ela seria uma grande área da filosofia que abarca ou que está por detrás das outras áreas, né? E ela também acaba indo também para as outras áreas, como a ciência, como a religião, por exemplo, né? Então, eu sempre costumo começar minhas aulas, é, eu gosto de trabalhar com a questão do termo, né? O termo acho que nos ajuda a compreender o que é o quê, né? Então, epistemologia vem de uma palavra grega que é uma combinação de duas palavras, né? Na verdade, é um termo grego, que é a combinação de duas palavras gregas, né? Então, episteme, né, que seria a primeira parte da palavra, a gente pode também fatiar a palavra no meio, né? Quando a gente pega um termo em filosofia, enfim, eu acho que vocês têm percebido já desde o do começo do mês passado, de maio, né, que a filosofia é cheia de termos, né? Tem vários conceitos, diversos termos que explicam diversas questões, diversos temas. Esses termos também estão presentes nesses temas, né, nessas grandes áreas da filosofia, que muda, inclusive, ao longo do tempo, né? Ao longo da história, esses termos sofrem diferentes mudanças, né? Mas o termo epistemologia, lá na Grécia Antiga, lá na filosofia antiga, ele remete à teoria do conhecimento, né? Então, epistemologia seria, então, teoria do conhecimento. Então, a primeira parte do termo, a gente pode ver aí no slide, né? Se chama episteme, que significa, em português, conhecimento, né? E a outra parte da palavra, logia, né? Logos, significa, em grego, estudo, ou até também discurso. Então, a gente também percebe, por exemplo, em outras áreas, que também leva a mesma formação das palavras, né? Biologia, né? Fisiologia. Biologia, bio seria em grego vida, né? Bios, e logia, o estudo da vida, né? Então, ou fisiologia, que é físio ao corpo, né? E logia, então, seria o estudo do corpo. E epistemologia, ela não é diferente, né? Então, como que uma área consegue estudar o próprio conhecimento. Esse é o interesse da epistemologia, né? Então, estudo sobre o conhecimento, né? Estudo do conhecimento. Bom, professor, mas estudo do conhecimento, mas o que não seria conhecimento, né? A gente pode também se perguntar. Olha, eu vou dizer para vocês, o que se opõe ao conhecimento, uh, o que se opõe ao conhecimento é a opinião, né? A gente costuma dividir quando a gente fala em epistemologia, a gente costuma dividir dois, como é que eu posso colocar para vocês? Dois âmbitos, dois momentos, né? O momento do conhecimento e o momento da opinião, ou crença comum. E essa opinião em grego se chama doxa, né? Bom, qual é a diferença entre conhecimento e doxa, né? A gente vai ver um pouco mais adiante, né? Na verdade, eu vou botar um slide para vocês que a nossa aula hoje ela vai ter 4 momentos. A gente vai ver os tipos de conhecimentos, né? Os pré-socráticos, que são os primeiros filósofos, os primeiros pensadores, e os dois grandes pensadores da história da filosofia antiga, ou talvez até da filosofia, né? Tem alguns que dizem que depois desses dois autores, tudo que foi dito, enfim, é uma espécie de comentário. Então a gente vai ver Platão e Aristóteles, que são bem conhecidos, né? Acho não só para quem estuda, mas de certa forma a gente já ouviu falar deles na escola, do Platão, do Aristóteles, né? Os dois filósofos, enfim. Então, antes disso, olha pessoal, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem fazer os comentários aqui, tá bem? E eu vou estar lendo e também posso, enfim, estar respondendo. A gente também tem um mediador, que é o Jean, ele também pode estar auxiliando. Então, a definição de epistemologia é aquela área que estuda o processo de conhecer, né? Geralmente, esse conhecimento ele é fundamentado e elaborado por alguma área e com certo rigor.
Então, a epistemologia, ela vai estudar a natureza do conhecimento. Da onde sai o conhecimento? Como surge o conhecimento? Como eu consigo fazer conhecimento? Né? Então, essas perguntas são perguntas tão primeiras, tão iniciais, que por isso que ela se coloca como uma área mãe, uma espécie de área guarda-chuva, né? que acaba abraçando todas as outras áreas. Né? Então, ela vai estudar a natureza do conhecimento. Além de, então, de entender o processo, como o conhecimento surge, como o conhecimento acontece, ela vai identificar e vai criar e vai elaborar métodos e modos para que esse conhecimento possa vir, possa nascer. Né? Então, a gente tem por detrás dessas áreas, como a biologia, que eu havia falado, né? Agora eu adiciono a física e a química. Por detrás dessas áreas, a gente vai ter um processo pelo qual cada conhecimento dessas áreas vão surgir, né? Então, vocês não tenham dúvidas, quando a gente vê alguma coisa de alguma área, tem um método por detrás daquilo. Então, conhecido um pouco sobre o termo da epistemologia, o que significa epistemologia, seria o estudo sobre o conhecimento. A gente, então, já faz um recorte, a gente já vai diretamente para a Grécia Antiga, né? Que é o primeiro período da filosofia. Pode gerar um pouco de controvérsia, mas quando a gente diz que a filosofia nasceu na Grécia Antiga, é porque a maneira pela qual as pessoas, há muito tempo atrás, decidiram organizar e fazer conhecimento, e deu o nome disso de filosofia, especificamente essas duas coisas, aconteceu na Grécia. Então, por isso que a gente diz que a filosofia nasceu na Grécia. Mas, por exemplo, a gente não pode dizer que a matemática nasceu na Grécia. Não necessariamente, porque havia já outros povos, e a gente já viu isso em história, lá no ensino médio, né, no primeiro e no segundo ano, que os egípcios já tinham algumas formas de organizar enfim, as construções, por exemplo, né? Claro que o nosso número, por exemplo, o nosso número ele não é nem egípcio e nem grego. O nosso número é árabe, né? Os árabes também foram outras sociedades que foram extremamente evoluídas, né? Mas na filosofia, os gregos eles saem na frente, né? Porque os gregos que organizaram isso em torno da filosofia. Então a gente tem essas duas imagens aí, que é o Aristóteles e o Platão, né? A gente tem, por exemplo, o grande ícone da arquitetura lá na Grécia Antiga, que é o Partenon, né? Que é esse monumento que vocês estão vendo aí, né? Que, enfim, é conhecido pelas suas colunas, distribuição de pesos, né? Enfim, a Grécia Antiga, na verdade, ela não é só o berço da filosofia, né? A Grécia Antiga é o berço de muitas outras coisas, das artes, da filosofia, da arquitetura, enfim, diversas outras áreas super importantes, né? E aí em cima desse monumento está a figura de um dos vasos gregos, né? Os vasos gregos são muito conhecidos porque eles, eles não só têm a utilidade de guardar água, vinho, ou seja lá o que for, mas eles também possuíam narrativas inscritas, pintadas nos vasos, né? Se eu não me engano, essa imagem é Atena conversando com algum deus, enfim, é um diálogo ali, né? Então, conhecido um pouco, visto um pouco então sobre o termo da epistemologia, a área que a gente vai conhecer hoje, e sobre a Grécia Antiga, quer dizer, a epistemologia também ela tem um desenvolvimento na Idade Média, na Idade Moderna e na Idade Contemporânea, né? Gente, é realmente muito difícil não olhar para a carinha de vocês. A gente está acostumado, né, a dar aula, ver a expressão do aluno, o aluno faz uma careta, levanta a mão ali, conversa com outro colega. Isso tudo deixa a aula viva, né? Não que a aula à distância não seja, mas a gente tem alguns. Eu estou falando aqui, né? E eu estou olhando para mim mesmo ali, né? No reflexo. Enfim, gostaria muito de estar
olhando para vocês. Mas nesse momento de pandemia, de isolamento, é imprescindível que a gente não aglomere, não frequente lugares que tenham muitas pessoas, enfim, a escola, a universidade, o cursinho, enfim, todos esses lugares são lugares que aglomeram por excelência, né? Que é o encontro de várias pessoas, que vêm de vários bairros da cidade, que vêm de vários lugares e de várias escolas, e que não se conhecem por muitas das vezes. Então, que vem das suas casas, é muito importante que isso não aconteça, né? E hoje, graças a Deus, a gente tem a possibilidade de, então, ter a aula EAD, né? Bom, eu vou trazer para vocês uma coisa muito curiosa, para a gente um pouco vir um pouco para a realidade, né? Vocês de Pelotas, porque eu não sou de Pelotas, mas estamos em Pelotas, né? Para nós, vou me colocar junto com vocês. É muito difícil às vezes, não só em Pelotas, mas quer dizer em qualquer lugar do mundo, né? Eu acho que até o grego que está lá agora na Grécia é um pouco difícil dele voltar às vezes, né? Assim, é muito tempo lá atrás, né? A gente está falando aí de 2.000 anos, 2.500 anos, é muita coisa, né? Às vezes a gente perde um pouco assim um vínculo com a realidade, né? Então eu trouxe para vocês uma imagem não, uma notícia que é de um professor aqui, né, da UFPEL. Esse professor, ele é o professor da filosofia, né, ele se chama Luiz Rubira, e ele é o professor de filosofia, né, de filosofia contemporânea, inclusive, aqui da UFPEL, e ele tem uma coluna no Diário Popular, né. Eu não sei se vocês, eu acho, talvez não sei, né, mas certamente algum de vocês já folhearam, já deram uma olhada, ou sabem do Diário Popular, que é o jornal pelotense, né. E ele escreve, então, alguns textos ali, e ele escreveu no dia 15, né, aí uns 20 dias atrás, ele escreveu um texto, e todo sábado ele escreve, né? Se vocês se interessarem, aí sábado agora ele vai escrever também e vai lançar lá. E aí tem o acesso online ou acesso físico, né, que você compra ali na banca, ou vai lá na biblioteca, quer dizer, a biblioteca está fechada, né, enfim, mas... E aí ele postou um texto muito engraçado, muito engraçado e curioso e interessante ao mesmo tempo, né? Porque o nome do texto é O Rio das Pelotas, embarcação que remonta à época dos gregos antigos. Poxa, e aí tu se pergunta, caramba, mas o que tem a ver Pelotas com Grécia Antiga? Mas não é muito longe, não é muito distante, né? E aí, claro, obviamente não vai dar para a gente abrir esse texto agora, mas eu posso mandar o link aqui nos comentários. Eu não sei se eu consigo mandar. Mas, enfim, se vocês colocarem no Google exatamente esse texto, essa manchete, vai sair lá. E esse texto, para resumir a novela, fala do seguinte: você sabe que Pelotas, né, o nome da cidade, leva o nome de um tipo de embarcação que os índios e os povos originários que moravam ali, aqui na região, né, usavam para atravessar o rio. E essa embarcação era feita de couro. Bom, todo mundo sabe dessa história, né? Quando a gente sai da rodoviária ali em direção a Bento Gonçalves e sobe a Bento Gonçalves, a gente vê uma mulher, eu não sei se ela está com filho ou não, em cima de uma pelota, né? É uma escultura, né? A gente já percebeu ou não, se vocês nunca perceberam, olhem quando vocês estiverem saindo da rodoviária e subindo a Bento Gonçalves, né? Ali que tem uma rótula, né? Ela tá ali, bem quietinha, uma escultura de bronze. E, o professor Rubira vai dizer para nós o seguinte, que essa pelota, essa embarcação, na verdade, tem indícios que lá na Grécia Antiga, eles já usavam e já haviam feito essa embarcação de couro. E é super interessante. Ele faz ele constrói toda uma relação, né? Enfim, traz documentos, traz fotos, traz um livro de um filósofo grego que comenta, parece, dessa pelota. É super interessante. Claro que eu não sei como é que é pelota em grego, mas a questão não é o nome pelota, mas o objeto, né, que é essa coisa de couro, né, que você pode colocar uma pessoa dentro para atravessar um rio
e a água não passa, não entra, né? Essa coisa resistente, enfim. Fecha aqui o parênteses, então, da relação com a nossa cidade, com Pelotas, né? Olha que coisa improvável, né? Como que a Grécia Antiga estaria em relação direta com Pelotas, enfim. Fica, então, essa aproximação para a gente ver que não é tão distante a Grécia Antiga, né? Quer dizer, a Grécia Antiga, na verdade, ela é o berço que a gente herda, né? É toda a cultura que a gente herdou nas mais diversas coisas, na arquitetura e até na navegação, né? Super interessante. Enfim, fica aí para vocês conferirem um texto. Então, eu sempre costumo trazer essas referências, né? Porque eu acho que aproxima a gente e consegue deixar a aula presencial ou à distância mais interativa, né? Mais legal. Tá, eu vou tentar mandar o link para vocês. Vamos ver se a gente consegue mandar. Porque, na verdade, essa aba aqui dos comentários eu não consigo. Eu não estou conseguindo mandar nessas abas dos comentários. Talvez a coordenadora consiga me enviar para mim. Você consegue ver para mim, querida? Eu não consigo. A aba direita não tem nenhuma barra para que eu escreva. Tá, bueno, perfeito. Então ela vai mandar para nós ali e a gente consegue seguir com a nossa aula. Obrigada, viu? Então, e aí eu sempre gosto de trazer essas aproximações para para ser mais palatável, né? Então, a gente vai começar agora a entrar no conteúdo, a gente tem 23 minutos aí de aula, espero que esteja tudo bem e vocês estejam conseguindo acompanhar, eu tentei colocar uns slides claros, não muito texto, salvo essa parte dos tipos de conhecimentos, né? Que não tenha muito texto, que vocês consigam copiar, consiga tirar um print, enfim, consiga armazenar de uma maneira bem rápida, né? Fica legal essa maneira do slide, eu consigo falar e mostro o slide para vocês. Então, a primeira parte do conteúdo de epistemologia, ou de teoria do conhecimento em filosofia antiga, ela acontece com os tipos de conhecimentos, né? Na verdade, a gente tem, antes de começar a filosofia propriamente dita, a gente vai ter, lá no começo da Grécia, a gente vai ter como surge, na verdade, cada área, né, que a gente está falando, está conversando aí. Então, porque essas estruturas que a gente hoje vive sobre elas, né, como a religião, a política, a ciência, né, que são áreas, que são coisas que fazem parte da nossa vida, né? Elas foram pensadas, elas foram organizadas, né? Obviamente que não tem um texto lá especificamente organizando isso, mas a filosofia e a sua pesquisa, ela organizou essas áreas, né? Então, existem 4 ou 5 tipos de conhecimentos mais comuns que a gente trabalha, né? A gente pode, são 5, né? O filosófico, o mitológico, o científico, o religioso e o senso comum. Então vamos começar pelo filosófico. Eu decidi começar pelo começo, ou não, enfim. O tipo de conhecimento filosófico, ele leva 4 características que são bem particulares dele, né? Que é que ele é um conhecimento racional, né? É um conhecimento que não é experimental, ou seja, eu não consigo experienciar ele tão fácil assim. Ele é mais abstrato, portanto. Ele é um conhecimento sistemático, porque ele é organizado, ele é organizado em áreas, né? Ou seja, vocês tiveram aula lá atrás de ética e política, agora vocês estão tendo aula de epistemologia, e depois vocês vão ter aula de epistemologia, de metafísica. Isso significa que ele é um conhecimento sistemático e organizado. Ou seja, a filosofia está presente em outras áreas. Além dessas 4, está presente também na estética, está presente na política, já foi dito, né?
e na lógica. São essas duas áreas, são essas 6 áreas, assim, basicamente, né? Então, e além de ser sistemático, de ser organizado, ele é um conhecimento crítico. Por que crítico, né? Crítico, essa palavra crítica, ela tá um pouco desgastada hoje em dia, né? Hoje, 2020, né? Por que ela está desgastada? Porque às vezes a gente diz que um fulano é crítico e o fulano não é crítico, né? O que é ser crítico? Muitas das vezes a gente fica meio perdido, né? A gente não consegue entender exatamente o que é crítico. É uma pessoa que desconfia, é uma pessoa que está antenada. Eu costumo pensar e costumo dizer assim em aula que o significado da palavra crítico, em grego, significa profundidade. Quer dizer, o crítico, na verdade, é o sujeito, a pessoa, que ela vai até as profundezas daquele tema, que ela aprofunda e ela vai até lá embaixo para tentar entender o que está acontecendo, o que está se passando ali. O conhecimento filosófico, por excelência, ele é um conhecimento crítico. Já vou dar um exemplo para vocês. Vamos na definição de conhecimento filosófico, né? Fica legal. O conhecimento filosófico, então, surge de um estranhamento com a realidade, exigindo dessa pessoa que se estranha a suspensão das suas crenças e preconceitos assumidos ali na vivência do dia a dia, né? Então, por que ele é um estranhamento? Porque, porque quando a gente olha para a realidade e a gente começa a perguntar, a gente se estranha sobre ela, é porque a gente está desconfiando, que a gente está querendo justamente perguntar, poxa, mas o que tem além, né? Então, é por isso que o questionamento filosófico, né, ele abala a estrutura de nossas crenças, né, das nossas opiniões, porque a sua criticidade, ou seja, a sua capacidade de examinar de forma racional e detalhada, é necessário para se pensar corretamente. Né? A filosofia ela vai dizer isso, que para se pensar corretamente a gente precisa ir até lá embaixo. Então, por exemplo, um exemplo a gente pode pensar. Alguém pode perguntar, bom, como eu posso ser uma boa pessoa? Né? Um colega seu pergunta, caramba, eu fui meio ignorante com um colega meu, eu tratei mal alguém e tal. E aí ele pergunta para um padre, ele pergunta para um amigo que é católico, ou ele pergunta para um amigo mesmo, para a mãe, para o pai, poxa, como é que eu consigo ser uma boa pessoa, né? Aí de repente o pai e a mãe viram para ele e falam assim, bom, mas vem cá, filho, o que é o bem? O que é ser uma boa pessoa? O que é ser bom, né? Isso é um tipo de pergunta filosófica, né? Esse é um bom exemplo. Aí a gente tem um outro segundo tipo de conhecimento, que é o conhecimento mitológico, né? Que está associado, muitas das vezes, a um conhecimento meio fraco, né? Mas não. Ele tem a característica, então, de ser genealógico. O que é o genealógico? Genes significa origem em grego, e lógico é o estudo, então é o estudo da origem. O mito sempre diz uma origem, é um relato de origem. Ele é indiscutível, ele é valorativo e ele precisa ter uma aceitação plena. Vamos entender melhor. O mito é uma forma de narrativa que explica a origem do universo, ao mesmo tempo em que lhe dá sentido. Portanto, não se trata apenas de explicar como tudo começou, mas de revelar um mistério que, após revelado, é reconhecido como uma verdade. Então, por exemplo, a gente tem vários mitos por aí, mas eu trago para vocês um mito da Psique e do Eros, né? Que vai ser um mito lá que vai explicar como surge a alma ou o amor. Na verdade, Psique era uma mulher, era uma filha de um cara lá. E aí o Eros é filho de Afrodite, né? E Afrodite pede, que é a deusa do amor, pede para Eros jogar uma flecha em Psique, só que é para fazer que ela se apaixone por alguém. Enfim, é bem longo o mito. A questão é que é o seguinte, esse Eros, ele acaba acertando a flecha nele mesmo. E aí ele fica apaixonado por Psique. Enfim, e aí surge aquela imagem do Cupido, né? Sabe aquela imagem que a gente vê em desenhos? Cupido com a flechinha e tal. Então, é os dois. Esse mito vai dizer para nós como surge o amor. Mais ainda, na verdade, ele vai dizer para nós como essa distinção que a gente faz entre paixão e amor, né? Em que paixão seria algo dos sentidos,
né? E o amor seria algo mais profundo, enfim. A gente pode, sabe, como assim, quando você diz para uma menina, ou quando você diz para um menino que você está apaixonado por ela, né? Só que aí ele vai lá e te fala assim, ah, mas eu não quero saber de paixão, eu quero saber de amor, eu quero saber de algo mais verdadeiro, né? É um pouco isso, porque a paixão está ligado a algo dos sentidos, a algo que pode acabar, a algo que pode sofrer mudança. O amor não, o amor tem essa imagem do que não sofre que é incorruptível, daquela coisa que permanece, que vida para a vida inteira. Quer dizer, o amor para sempre, né? Enfim, só para não que a gente possa levar isso a sério, mas para a gente entender um pouco essa distinção, né? A gente vai então para o próximo tipo de conhecimento, que é o conhecimento científico. O conhecimento científico, aí sim, ele é um bem mais sério, assim, né? Ele é bem mais, como que eu posso dizer? Ele é bem mais duro. Então, 5 características do conhecimento científico é que ele é objetivo, né? Ele é sistemático, ou seja, ele também é organizado, ele é experimental porque eu posso colocar em teste, ele é verificável porque eu consigo colocá-lo em teste, né? E ele é falível porque ele não é absoluto. Então a gente vai à definição de conhecimento científico. O conhecimento científico nasce a partir da filosofia. Então a ciência, de certa forma, ela precisa da sistematização e do tipo de conhecimento que a filosofia pode dar para a gente. Então nasce a partir da filosofia, visando não apenas explicar racionalmente a realidade, né, mas ser capaz de intervir nela. A ciência, então, ela não só explica as coisas, como a filosofia também faz em certa medida, mas ela, na verdade, intervém na realidade, intervém nas coisas. Está um pouco abstrato, né? Vamos lá. Para isto, ela parte da observação, da experimentação e da verificação, né? Quer dizer, o cientista ele observa o objeto, tem um mouse, eu experiencio esse mouse, né? Eu uso esse mouse, eu testo esse mouse e eu verifico se esse mouse ele funciona. Então, lá a empresa da Microsoft, sei lá, a sua equipe lá de engenharia, eles produziram esse mouse na época e eles pensaram, elaboraram esse mouse e foram testar, né? Foram experimentar esse mouse, né? E depois eles verificaram que esse modelo de mouse dava certo e funcionava. Registrando então os fatos e buscando as suas causas. A gente tem um outro exemplo aqui para facilitar o nosso entendimento. Então, por exemplo, o exemplo da água, né? A água, ele é um composto químico formado pelo hidrogênio, por duas moléculas, eu acho, de hidrogênio, de duas partículas de hidrogênio e uma molécula de oxigênio. Eu não tenho certeza se é essa divisão de molécula ou partícula, enfim. Mas a composição dele é H2O. Bom, como que alguém pode dizer que de uma coisa que existe na realidade, eu posso dizer que ela tem outro nome, eu posso investigar e com um microscópio e ver como que essa coisa ela é composta, né? E dar um nome para ela. Essa é a tarefa da ciência, né? Um exemplo de verificação da água é quando eu fervo a água, o ponto de fervura, como a gente diz comumente, né? Ou o ponto de ebulição, como cai no vestibular, o ponto de fervura da água é 100%. É 100 graus Celsius, né? Como é que você sabe disso? Como é que a gente sabe? Bom, a gente pega a leiteira, coloca um pouco de água e coloca no fogo e coloca um termômetro mesmo, ou algum medidor de temperatura e verifica lá que realmente quando dá 100 graus ela vai ferver. Isso é magnífico. Esse é o conhecimento científico. O conhecimento religioso, que é uma outra forma, um outro tipo de conhecimento, ele tem a característica de ser inspiracional, né? Ele é inspirador. Ele é um tipo de conhecimento que é revelado. Ele é um tipo de conhecimento que é revelado. Ele precisa de uma aceitação plena, né? E ele é valorativo também, porque ele dá valor para as coisas. E ele é indiscutível, né? Aquela frase, né? Religião e política não se discute, ou político futebol, enfim.
Mas tem essa coisa também da religião e da política não se discutir, né? Por quê? Porque é uma coisa da crença, né? E justamente trabalho com a questão da crença. E a gente vai entender agora a definição. Ó, prestem atenção. O conhecimento religioso baseia-se mais no sentimento do que na razão. Por isso que ele é inspirador, por isso que ele é subjetivo, né? E por isso que ele é só uma crença básica. Por que ele não é uma crença tão racional assim? Ela é um pouco racional, sim, mas ela é mais subjetiva do que objetiva. Objetivo e subjetivo. Objetivo quer dizer a razão, algo que é direto. Subjetivo é o que varia, é o que depende, é algo que parte às vezes dos meus sentimentos. Então, o conhecimento religioso é uma forma de relação com a realidade pautada pela crença. Isso é o conhecimento religioso. Essa é a natureza do conhecimento religioso. Já a religião, que é a instituição que organiza o conhecimento religioso e sistematiza esse conhecimento, é o que dá forma à crença desses fiéis, desses sujeitos, né? Então, o conhecimento religioso, ele é muito importante, ele tem uma característica muito interessante, que ele é revelado e ele é transcendente, né? Por que que ele é revelado? Por que que ele é revelado? Porque a gente vai ter, por exemplo, nos livros religiosos, a Bíblia, a gente vai ter a palavra de Deus revelada, a gente vai ter a palavra de Deus revelada, né? Quer dizer, Deus se fez homem e veio no meio dos homens e disse as boas novas, né? Essa palavra então vem de Deus, Jesus Cristo pega essa palavra e leva até os homens. Isso é um exemplo. Tem também o Alcorão, que é os muçulmanos, né? Que seria o Deus do muçulmano é Maomé. É Maomé? Maomé seria o Cristo, seria o Jesus Cristo, né? A equivalência, enfim. É por isso que isso é revelado. Com Platão, a gente vai entender melhor o que significa mais ou menos esse revelado. Ele é transcendente porque ele pede, ele pressupõe, ele exige que a realidade esteja acima do sujeito, né? É bastante coisa, pessoal. Eu optei assim por trazer bastante conteúdo para a gente estar um pouco preparado, né? Porque cai bastante no Enem. E uma coisa interessante a pensar é que nenhum desses tipos de conhecimento eles se opõem entre eles. Quer dizer, eles são diferentes, mas não há oposição. Não há oposição porque você vai ver que tem pessoas que fazem filosofia, que estudam filosofia e que têm uma crença. Você vai perceber também que tem religiosos que têm diversos mitos, e você vai ter alguns cientistas que gostam de filosofia, e alguns, por mais controverso que pode ser, alguns religiosos, né? Eu sei que pode ser um pouco difícil falar disso, né? Mas tem sim uma galera que é da ciência e acredita em Deus, né? Enfim, com os pré-socráticos a gente vai entender também por que esses conhecimentos eles se organizam assim, né? Porque na verdade cada um deles, o religioso, o científico, o mitológico ou o filosófico, eles vão tentar dizer para nós como as coisas surgiram. Eles vão tentar dizer para nós a arqué, a origem. É isso que a gente vai ver com os pré-socráticos. Mas antes disso, a gente finalizar, a gente está indo aí para 40 minutos, a gente vai ver o conhecimento do senso comum, que é um conhecimento bem comum, né? Na verdade, a gente funciona em cima dele muitas das vezes, né? Ele é muito superficial, ele é subjetivo, ou seja, depende dos meus sentidos, ele é sensitivo, né? Ele é assistemático, o assistemático significa que ele não é sistemático, e ele é acrítico, ou seja, ele não está interessado em profundidade. É um conjunto de explicações da realidade amplamente aceito, ou seja, qualquer um aceita, normalmente transmitido através da oralidade, né, do boca a boca, né, como se diz por aí, do boca a boca, e assumido como natural, necessário e absolutamente verdadeiro. Né? Natural porque isso sempre foi assim, necessário porque é isso, é o que há, é isso aí que tem que fazer, né? Quer dizer, você vai lá no mecânico, o mecânico ele te diz alguma coisa, olha só, faz assim e tal, enfim, né?
É isso, ele é necessário e é absolutamente verdadeiro, porque ninguém questiona ele. Quando alguém questiona o senso comum, essa pessoa deixa de estar no senso comum. Ela passa a colocar uma pergunta e esse conhecimento pode vir a se tornar filosófico, pode vir a se tornar científico, ou até religioso também, né? Geralmente essa é a pessoa chata que fala isso. Não, mas peraí, mas como assim? O que você está querendo dizer com isso, né? Aquela pessoa que incomoda. Se você faz isso, se você sempre costuma colocar uma pergunta, você tem uma espécie de espírito filosófico, científico, né? Enfim, ele é um típico de conhecimento sem profundidade, genérico, reflete um saber médio, né, um superficial. Por vezes ele é bem preconceituoso, por vezes ele é muito preconceituoso, né? Quer dizer, um senso comum que a gente tem, e a gente está nesse momento, é de que todo negro ele é ladrão, ou ele é uma pessoa ruim, ou toda a imagem negra está associada a algo ruim. Isso é um senso comum de tamanho equívoco, né? De tamanho absurdo. Mas isso está grudado na nossa sociedade de uma forma tão perversa e forte que a gente vê várias atrocidades, a gente vê a escravidão sendo justificada, a gente vê um policial lá nos Estados Unidos matando um outro guarda só por causa que ele é negro, enfim, a gente vê vários absurdos desse, né? Porque é um senso comum, porque ele é natural, quer dizer, ele é natural e ele é absolutamente verdadeiro, né? Essa é a característica mais perversa do senso comum. Ele é genérico, ele não tem profundidade, ele é normalmente aceito, ele é de boca a boca, enfim. Mas aí a gente tem um outro exemplo, né? Não faça outro que não gostaria que fosse feito a ti. Ainda que a gente possa pensar essa frase de outra forma, ela se encaixa bastante nisso também, né? Enfim, espero que vocês tenham anotado. A gente vai agora para passar para outra parte da aula, que são os pré-socráticos, né? Gente, entrando agora mesmo real na filosofia, a gente vai ver alguns caras aí que estão no começo quase de tudo da filosofia, né? Que são os pré-socráticos. Esses caras, eles foram conhecidos, para além da palavra, quer dizer, aqueles que vieram antes de Sócrates, né? Mas eles foram conhecidos como pensadores interessados em encontrar a origem, ou arché em grego significa origem, ou os princípios de todas as coisas, né? Os princípios. E, poxa, olha só que interessante, isso faz totalmente a relação com o que a gente viu lá no começo, né? Que justamente esse tipo de conhecimento científico, religioso, ele tenta explicar a realidade de certa forma, né? Então, ó, eu trouxe uma imagem para vocês, eu vou tentar ampliá-la para a gente ver se a gente consegue vê-la bem. Espera aí. Olha só. Então, é um cara. Eu sei que essa ilustração ela não é da Grécia Antiga, né? Mas é um cara, eu aumentei para vocês verem. É um cara que está olhando para os céus, para as estrelas, para o mundo, para o universo, e está medindo o universo, né? Está tentando entender como esse universo funciona, como ele se organiza, né? E aí a gente tem ali à esquerda também um instrumento para medir e para organizar o universo. Quando a gente faz isso, a gente está fazendo o mesmo ímpeto que os caras lá atrás fizeram, esse ímpeto de tentar dizer como as coisas se organizam. Obviamente que eles disseram como essas coisas se organizam de uma maneira um pouco rudimentar, um pouco muito assim, rudimentar mesmo, né? Quer dizer, eles criaram a cosmologia, né? Ou seja, uma explicação racional e sistemática do universo. A gente tem alguns, e não vai dar para a gente falar de todos, isso é muito triste, mas a gente tem alguns bem importantes, né? Que são os pré-socráticos, esses caras que vieram antes de Sócrates. A gente tem o Tales de Mileto, né? Que ele funda a filosofia, né? Ele tinha por excelência ele tinha por excelência, foi o primeiro a colocar de uma maneira organizada a questão sobre a origem das coisas, né? E ele acreditava, esses caras, eles vão sempre dizer para nós um princípio organizador, né?
Esse princípio do Tales é a água, por exemplo, né? Tales que nasceu aí em 623 e morreu em 546 a.C. A gente vai ter aí também o Pitágoras, né, que é bem conhecido. Olha só essa imagem dele, ele está com um triângulo, né, que é o teorema de Pitágoras, bem conhecido na matemática, né? Enfim, ele também está tentando explicar a natureza das coisas através da matemática, né? Ele defendeu que o número seria, então, o princípio de todas as coisas. Claro que seria um número grego, né? Enfim, aí ele propõe as proporções aritméticas, ele propõe também, olha só que interessante, a harmonia entre os acordes das músicas, né? Enfim, ele propõe a harmonia das coisas através dos números, né? A gente teria mais coisas para falar dele, mas não dá. Então, ele é um filósofo também que é matemático, né? Ou seja, ele está em outra área. A gente tem o Heráclito de Éfeso, né? Que ele nasceu 535 a 475 a.C., né? E ele também buscava o princípio do universo. Mas, olha só que interessante, ele buscava através da mudança, né? A mudança, então, seria aquilo que não permanece. A água, o fogo, enfim, o ar, são todas coisas que sempre estão em movimento. É ele que diz aquela frase célebre, né? Um homem não é a mesma, um homem não é o mesmo quando ele entra no, o homem não é o mesmo quando ele se banha no mesmo rio, né? Quer dizer, por quê? Porque o rio está em constante movimento e quando outras ondas diferentes passam pelo homem, o homem também já não é mais o mesmo, né? O homem ele sofre essa mutação. E a gente tem um outro carinha que se opõe mais ou menos a ele, que é o Parmênides, né? Esses dois são os grandes primeiros filósofos, né? O Parmênides, ele vai dizer o contrário, que na verdade o princípio de todas as coisas está naquilo que permanece, né? Não naquilo que muda. E isso é muito interessante. Enfim, ele vai entrar toda na questão sobre o ser. O ser é aquele que permanece, né? Aí ele vai dizer o que é o ser, o que é o não ser, né? Bom, dá para falar sobre não ser? Não dá para falar sobre não ser, porque o não ser não é, e a gente só consegue falar de coisas que são, né? Enfim, tem toda uma questão filosófica bem complexa, e a gente pode ver ao longo das outras aulas, na lógica, talvez vocês venham Parmênides e o Heráclito, enfim, talvez até o Pitágoras mais, né? Mas rapidamente passando, a gente tem então o filósofo mais clássico, assim, né? Eu acho que é o Platão. A gente tem aí 10 minutos. É injusto, assim, né? Agora é 8:06. É injusto a gente dividir esses dois grandes filósofos em 5 minutos cada, né? Na verdade, é tipo é um insulto quase, né? Todo mundo que estuda filosofia está estudando Platão e Aristóteles há 4 anos e ainda não conseguiu entendê-lo. Mas, enfim, para resumir mesmo, resumão para o Enem, a gente vai ter o Platão, que é o grande filósofo aí, que ele já está no período clássico da Grécia, né? Que é o período do século quarto, quinto, quarto e terceiro, né? Que são os períodos clássicos. O auge da Grécia antiga, o auge da por isso que por isso que é Grécia clássica, né? Porque é o auge da arte, da arquitetura, do teatro, da filosofia, enfim, da poesia, tudo está em efervescência, assim, né? A principal obra dele é a República, né? A gente conhece, quer dizer, a gente conhece não, é um livro clássico dele. Ele escreveu sempre em diálogos. Eu não consegui colocar para vocês, que eu não tive um pouco de tempo. Essa imagem é a imagem de uma pintura do Rafael, que é um pintor renascentista, que já é um pouco bem mais adiante dele, né, de 1500, é uma pintura de 1509. Olha só, gente, tem 2000 anos depois, mas o Rafael ele fez uma pintura muito bonita, que é tipo um afresco, assim, tá numa parede, né? E ela é horizontal e tá todos os filósofos e pensadores da Grécia Antiga, né? E o Platão e o Aristóteles estão lá, um do lado do outro. Eu trouxe para vocês o Platão e o Aristóteles do outro lado. Então vocês veem, né, que o Platão ele está apontando para cima e o Aristóteles estaria apontando aqui para baixo, né? Espero que vocês estejam conseguindo ver. O Platão, então, ele está segurando na mão, no braço esquerdo, né, um dos diálogos dele, né, que é o Timeu, que é um diálogo bem importante, mas o diálogo que está lá
um diálogo que está sobre a epistemologia dele, sobre a teoria do conhecimento dele, né? Quer dizer, então todos esses filósofos, eles tiveram uma própria teoria do conhecimento, né? A teoria do conhecimento do Platão está no diálogo... gente, vamos lá. Está no diálogo... qual é o diálogo? Enfim, eu vou me lembrar. Mas também tem a República, que é uma obra principal dele, e está muita coisa lá também, né? Por exemplo, o Mito da Caverna está na República, está no livro 8 da República, né? Então, a teoria do Platão mais conhecida, né, que a gente cai no Enem, que a gente vê no Enem, enfim, é a teoria das ideias, né? A teoria das ideias, ela vai dizer o seguinte para nós, ela é bem direto e reto mesmo. Claro que tem outras partes da teoria, mas ela vai dizer que é o seguinte: o homem, ele conhece a partir de dois momentos. Ele conhece o mundo sensível, que é o mundo aqui embaixo, que é o mundo das aparências, né? Mas nesse mundo das aparências, ele na verdade ele conhece parcialmente as coisas. Ele quase não chega a conhecer. Esse mundo sensível corresponde à matéria, às coisas materiais, né? O mouse, enfim, a montanha, todas essas coisas, né? Enfim, que sempre vem de acesso pelos sentidos, pela visão, pela escuta, pelo tato, enfim. Só que esse conhecimento, ele é corruptível, ele sofre mudança, ele é temporário. É por isso que esse conhecimento ele é fraco, ele não alcança as coisas. O conhecimento que alcança as coisas é o conhecimento das ideias, né, que vai estar lá no mundo inteligível, que corresponde às ideias, ao eterno. Lá, sim, há conhecimento verdadeiro. Enfim, para acessar esse conhecimento, há todo um processo que é muito complicado aqui de trazer, seria muito complexo de explicar, mas porque a gente não tem tempo, né? Nas aulas presenciais a gente consegue trabalhar melhor sobre isso. Enfim, mas só para te dar um exemplo para vocês, por exemplo, quando a gente olha para uma cadeira, na verdade, a gente não conhece a cadeira verdadeira, porque essa cadeira, ela está no mundo das ideias. Isso tem diversas implicações na nossa tradição, isso tem as implicações nas artes, na religião, sobretudo na religião. Né? A religião, o cristianismo, essa religião do Ocidente, religião que formou a nossa cultura, ela pega esse esquema platônico e coloca no seu sistema religioso. Por isso que as ideias são reveladas, como eu disse lá atrás para você. Porque as ideias vêm de Deus até a mim, né? Enfim, basicamente é isso. Bom, o Aristóteles, que seria o nosso segundo pensador, ele já é um filósofo, pensador não, filósofo. Por que os pré-socráticos, rapidamente, por que os pré-socráticos não são pensadores? Porque não havia filosofia organizada. Só com Sócrates, que está entre o Parmênides e o Platão, eu não coloquei ele aqui, mas peço desculpas, que vai conseguir organizar um pouco mais essa filosofia, essas reflexões, mas é o Platão mesmo que vai organizar. Os pré-socráticos são pensadores. Filósofos são Platão e Aristóteles. Bom, o Aristóteles, então, para a gente fechar, a gente vai ter 5 minutos safados para explicar o Aristóteles, né? Uma explicação assim que ela tem um limite e ela não alcança, enfim. A gente podia também explicar também sobre a dialética no Platão, sobre a maiêutica no Sócrates, enfim. A dialética teria muita coisa, mas não dá tempo realmente, né? O Aristóteles, então, ele está no período de 384 a 322. Ele é discípulo de Platão e que, inclusive, Platão é discípulo de Sócrates. Né? Então, é uma escola, rola uma questão de discípulo e mestre. O Platão, ele criou a escola, a academia, né? O Platão criou a academia.
E o Aristóteles criou uma outra escola que me foge agora o nome. Enfim, o Aristóteles é um pensador, é um filósofo, na verdade, muito complexo, né? A gente pode pensar que o Platão é tido como um filósofo idealista e o Aristóteles é como um filósofo realista, né? O método do Aristóteles vai ser um método indutivo, né? E por isso que ele é a base para a ciência, de certa forma, porque ele vai dizer que é a partir das coisas individuais no mundo que eu consigo alcançar a essência dessas coisas, né? Ou seja, eu pego uma planta, qual é a essência da planta? Eu consigo verificar a essência da planta abrindo a planta, entendendo como a planta funciona, enfim, também parece que ele era botânico. E aí, nesse processo de conhecimento, Aristóteles vai dizer que há duas formas das coisas no mundo se organizarem, né? É um pouco abstrato, mas a gente consegue entender. Que seria a primeira forma? Seria a matéria, né? Fundou o Liceu. Olha aí, nosso amigo Robinson, da filosofia, nos ajudou, né? Aristóteles fundou o Liceu. Obrigado, viu, Robinson? Enfim, por isso que há essas duas instituições, né? A academia e o Liceu. Na França, as escolas se chamam Liceu, né? E aqui a gente costuma dizer, academia, né? Enfim, academia é um lugar bom e tal, né? Enfim, a matéria, então, seria esse princípio que preenche as coisas, para colocar assim de uma maneira mais acessível. A forma seria esse princípio, essa coisa que molda a matéria, né? Enfim, e as coisas que estão no mundo, ela tem dois momentos, né? Ela tem o seu ato, ou melhor, vamos começar pela potência. Ela tem a sua potência, né? Quer dizer, ela está ali germinada, aquilo que pode acontecer, por exemplo, uma semente de qualquer ave, ela tá em potência ali na terra, e quando ela germina, e quando ela brota, quando ela sai para fora, ela vira ato. A gente pode pensar esses dois exemplos de ato e potência, né? A semente seria a potência de uma planta, e a planta seria o ato, a plenitude dessa semente, né? Enfim, teria outras coisas também para eu trazer para vocês aqui, mas o nosso tempo ele é curto, o nosso tempo ele é muito curto, e só para trazer para vocês, o nome do diálogo lá do Platão é Teeteto. T-E-E-Teto, né? Com dois E, Teeteto. Lá está lá o diálogo que a gente consegue encontrar a teoria do conhecimento. E no Aristóteles a gente consegue encontrar na física, na ética ou na metafísica, né? Também é um autor que escreveu várias coisas. E na mão do Aristóteles ali está a ética, né? E ele está colocando aqui a mão assim, porque a gente deve conhecer as coisas do mundo a partir da própria realidade que elas nos fornecem. A gente não precisa entrar no mundo das ideias como Platão coloca, né? Enfim, pessoal, era um pouco isso que eu queria trazer para vocês. É um pouco de um apanhado geral de epistemologia na filosofia antiga, ou teoria do conhecimento em história da filosofia antiga. A gente viu um pouco de história, a gente viu os tipos de conhecimento, a gente viu os pré-socráticos, a gente viu Platão e Aristóteles, a gente viu um pouco do contexto ali das artes, um pouco do contexto da política. Não, da política eu não citei, mas um pouco da religião, enfim, do mito, a importância do mito, a importância do conhecimento científico, tudo isso. Espero que vocês tenham gostado da aula. Essa aula eu acho que fica gravada para a gente ter acesso novamente. Se vocês quiserem estudar por ela de novo, enfim, revisitá-la, ela vai estar disponível no Facebook. E é isso, eu agradeço vocês por estarem aqui uma hora me escutando, me ouvindo, tentando anotar, tentando entender o que esse cara está dizendo por detrás dessa câmera. Eu fico ansioso também, de certa forma, para ver vocês, para ter uma aula presencial com vocês, esse ano ainda, ou em 2021, a gente não sabe, mas por hora a gente vai tendo essa relação virtual, vai tentando estabelecer uma aula à distância, né? Enfim, agradeço, peço obrigado a vocês pela atenção. Essa foi a aula de hoje de filosofia. Semana que vem a gente vai ter aula de lógica, se eu não me engano, e vai ser a quinta aula de filosofia do desafio. Enfim, bons estudos para vocês. Sempre tomem muita água, descansem. A gente está tendo um tempo aí de quarentena. Não fiquem muito estressados, não se cobrem tanto. O Enem
a gente também não sabe, a gente está um pouco confuso sobre o Enem, mas vai ter a possibilidade digital. Enfim, estudem com compromisso, mas sem neura, sem surtar. As coisas elas estão aí, a gente consegue organizar as coisas aos poucos, a gente não pode ficar ansioso, enfim, se alimentem bem, descansem bastante, tomem muita água, se organizem, dividem o tempo de vocês, a gente dorme 8 horas, me sobra 16, quanto tempo eu vou estudar, aonde que eu vou almoçar, aonde que eu vou comer, onde eu vou ver um amigo, onde eu vou ligar para um meu amigo, não posso ver esse amigo, então eu vou ligar para ele, enfim, vão se organizando. Pelotas está frio, mas a gente vai resistindo. E é isso. Um abraço a todos vocês. Obrigado a todas também que me assistiu. E bons estudos para vocês. Eu acho que agora a nossa coordenadora vai encerrar a aula. Enfim, muito obrigado. Bons estudos, viu? Até mais, pessoal. Tchau, tchau.